de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Já é a segunda edição que nós estamos estudando pela segunda vez e já vamos na pergunta 271, que é, né, o capítulo que fala da vida espírita e a escolha das provas, né? Então, na 271, a pergunta é a seguinte: quando o espírito estuda na erraticidade as condições em que poderá progredir, né? Como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Né? Nós sabemos que nós fazemos a nossa programação. Nós vemos para cá, a gente escolhe o tipo de prova e de provação pelo qual nós queremos passar. Obviamente, aprovado pela espiritualidade maior, se temos ou não condição de superar essa ou aquela imperfeição. Então, a pergunta é, né, se, né, a gente, na realidade, está estudando as condições que deverá progredir. E como é que a gente julga ter capacidade de ser nascente canibais? Aí a resposta, né? Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Então eu vou passar essa linha de raciocínio primeiro aí, para o meu amigo Agimir, que ele está só calado aí. Então, como é que você explica aí? Depois eu leio a nota que tem de Kardec, né? Como é que você entende isso aí? Estava tão bom quietinho aqui ouvindo, mas essa resposta é interessante. A resposta já está de cara aqui, né? Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais. Portanto, o espírito que tem uma certa condição evolutiva, ele não vai utilizar um corpo de um canibal. Por quê? Não que ele seja, na escala, o mais inferior, mas é porque um espírito com uma certa caminhada, digamos assim, ele vai, consequentemente, habitar um corpo que lhe dê condições de continuar no seu patamar. Não haveria uma regressão. Poderia, por uma missão, alguém pedir para vir de uma condição bem inferior à que se possa imaginar. Mas, por regra, você vai continuar habitando o corpo que lhe dê a condição de prosseguir na sua jornada. Então, no caso do canibal, né, um antropófago desse, ele não é o último da escala, mas não seria a escolha do espírito para habitar um corpo desse, até porque no nosso mundo já não existem mais essas criaturas, ou seja, a Terra já saiu desse patamar. Agora, em outros mundos menos evoluídos, aí sim ainda existe a brutalidade, a ferocidade, que requerem comportamentos dessa natureza, no caso da antropofagia. E aí, Djalma, você quer acrescentar alguma coisa? O que é interessante observar, e aqui a gente agradece muito, o entendimento e as verdades que a doutrina espírita nos traz. Ele demonstra que Deus não tem preferência por nenhum dos seus filhos. Todos nós partimos do mesmo ponto de evolução, todos, indistintamente. Fomos todos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Esses atributos dormem em nós. O canibalismo faz parte da evolução. São irmãos, abrindo parênteses, onde nós também nos debatemos. Um dia, nós já trafegamos por esses caminhos da evolução, não é? Então, quando nós voltamos, ainda nessa faixa vibratória de evolução, visando a iluminação, não é? Nós não um espírito na faixa de entendimento de um canibal, ele vai nascer no meio adequado. Ele com aqueles outros ali da evolução, sendo sempre assistidos por entidades que já se emanciparam no amor, na sabedoria, na perfeição. São os tutores e os mentores espirituais desses povos, visando sempre a perfeição, o entendimento, a compreensão,
a ponto de, mais tarde, eles perceberem que não há necessidade de adquirir as qualidades do guerreiro comendo o irmão, não é? Então, me lembrei aqui de Chico, né? Chico vai fazer um comentário certa vez, um tanto, de um companheiro que fez o tropeço, deu uma conduta equivocada, e na hora dele dar a sua opinião, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: você também já fez isso, viu? Já fez isso. Silencie. E ele mudou de opinião, de parecer, né? Então, naturalmente, esses espíritos eles têm, como os outros, reencarnam em ambientes propícios, né? Adequados à sua evolução. Ninguém está fora do olhar misericordioso do autor da vida, do pai da vida, mas todos estamos nessa marcha evolutiva. Eu entendi assim, meu professor. Eu acho que o entendimento direto é por aí mesmo. Agora, a gente observamos, né, que na pergunta, Kardec ele tem uma preocupação muito grande, né? Ele é muito meticuloso com as suas perguntas e aprofunda muito, né? Então, ele é interessante que ele, assim, quando o espírito estuda na erraticidade, as condições em que poderá progredir. Então, mostra uma condição que, quando nós estamos na erraticidade, a gente já tem tido a oportunidade, né, de julgar os nossos atos, as nossas atitudes, onde erramos, onde deixamos de acertar, e já tem o arrependimento, já tem o remorso, e daí já denota a vontade de reparar o erro. Então ele diz, aí ele pergunta logo em seguida, né, como julgar poder fazer sinais cedo canibais? E ele dá uma resposta taxativa aqui, né, porque ele diz o seguinte, retrata aquela lei de que semelhante atrai semelhante. Então, se eu não tenho, como você bem falou aí, Djalma, e Mirim já foi reforçado aí por Djalma, né? Se nós alcançamos um certo grau de evolução, não existe por que ter a preocupação de hoje, por exemplo, eu, Admiro, Djalma tantos e tantos nós dessa nossa geração, a gente nascer, né, de repente, aí num povo canibal, ou num mundo de povo canibal, a não ser que seja por missão, né? O resgate, o que é que vocês acham? Eu acho que está tudo, é como você disse, está tudo sob o olhar do Altíssimo, né, Mirinho? Tudo É. isso ninguém não vai, tudo é estudado. Se um espírito de determinada evolução nasce naquele meio, ele nasceu ali para ajudar aquele meio a prosperar, a progredir de alguma forma. Nada está fora do olhar de Deus e visando sempre a melhoria do ser, a autoiluminação, a autocompreensão acerca de nós mesmos, acerca da vida, tudo tem uma finalidade, né? Então, esses povos são povos muito importantes na sua trajetória evolutiva, todos eles devem ser olhados com o olhar do entendimento, da compreensão, da compaixão, né? Jesus diz isso: no mundo tereis escândalos, porque é próprio do mundo em que vivemos, esses níveis de. E é necessário que venha o escândalo, né? Pois é, necessário, não é? Professor Mirinho, ajuda aí. Quer acrescentar alguma coisa? E outra coisa, quando nós saímos desse mundo, o que passamos aqui foi aprendizado. Então, como eu vou estudar lá uma nova condição, eu já sei pela que passei, estou um pouquinho acima, porque evoluí de alguma sorte, então eu jamais vou pedir para vir numa condição inferior, digamos assim, a que eu estou, a não ser, como o Djalma colocou, para dar auxílio àqueles demais a progredirem, e eu estarei aí exercendo uma missão, não é? Não é uma imposição de Deus, nem um castigo. Pelo contrário, fui eu que estudei, analisei e me propus aquilo. Mas sempre sob o olhar de Deus, como o Djalma colocou, e nós assim vamos galgando. Como um canibal não pode ir para um mundo superior. O que é que ele vai fazer lá se ele não tem a compreensão suficiente para, né, para acompanhar e vai estar só lá, porque não tem outros, né? Ele não vai encontrar aquele meio onde ele possa justamente progredir conjuntamente com os outros. Esse é assunto para a próxima pergunta 272. Mas vamos ver a nota aqui que Kardec bota, né? Sabemos que os nossos antropófagos
não são no último grau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassa tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do vosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso. Não seria progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS.